A paz do Senhor, amada igreja, é com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez, né? Cenário um pouco diferente, a iluminação não está tão boa, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para falar do amor de Deus, para pregar a sua palavra, para que você possa ser impactado, assim como em cada momento eu sou impactado quando eu leio essa palavra, porque essa palavra, ela é viva. Ela não morre. Os seus ensinamentos, eles são atemporais, eles foram válidos para aquelas pessoas e eles são válidos para nossas vidas hoje. E seguindo a mesma linha da pregação anterior, a gente falou da vida de Elias. Vamos continuar falando da vida de Elias. Na mensagem anterior, falamos do capítulo 17 e vamos agora para o capítulo 18. Para muitos que falam de Elias, essa passagem, de certa forma, esse capítulo 18, ele é o ponto alto do ministério do profeta Elias. De certa forma, todos quando falam de Elias, do profeta Elias, o seu maior feito, o seu maior milagre aconteceu no capítulo 18, ou melhor, é narrado no capítulo 18. E o que aconteceu, Wellington, no capítulo 18 do livro de 1 Reis, capítulo 18. Aconteceu que Elias recebeu da parte de Deus. Lembra? Vamos só relembrar um pouquinho o que aconteceu e o que estava acontecendo no período de Elias. Deus falou para Elias que não ia chover, que ia ter seca e que o povo iria passar por muita dificuldade. Por quê? Porque estavam adorando a outros deuses, tinham abandonado ao Deus de Israel, ao Deus dos seus antepassados, estavam em pecado, adorando a Baal e a outros deuses como Azera. Então veja que Deus fez com que as águas secassem. E muito tempo depois, que no caso aqui são 3 anos depois, Deus volta a falar com Elias, A pregação passada, Elias foi ser alimentado pelos corvos, foi ser alimentado por uma viúva, enfim, foi essa passagem em que estava no tempo da prova, no tempo da preparação. E aqui eu já abro um parênteses para nossas vidas. Muitas das vezes Deus fala conosco, temos um chamado, temos um ministério, e aí passa um longo tempo, como passa aqui logo no versículo 1 do capítulo 18, depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, olha só, longo tempo, no 3º ano da seca. Mas imagina você passar 3 anos sem ter água na sua região, você tendo fome, com os animais não podendo se alimentar, aquela terra estava definhando, estava sendo destruída por conta da adoração a outros deuses. E aí o que acontece? Deus vai lá e fala de novo. E eu estava trazendo para nossas vidas, vamos lá, imagina que você recebeu um chamado, você recebeu uma promessa de Deus e você, naquele momento, você estava super empolgado. Mas aí passou muito tempo, passou um longo tempo e não aconteceu o que Deus tinha te falado. É porque você precisa passar por toda essa preparação, como Elias passou. Elias passou um tempo apenas vivendo da provisão de Deus. Não era provisão dele, não era provisão da viúva, não era provisão de homem, era provisão de Deus na vida dele, para que o milagre acontecesse. Porque quando Deus volta a falar com Elias 3 anos depois, Deus já chega e diz o seguinte: vá apresentar-se a Acabe. Acabe era o marido de Jezabel, o descendente de Jeroboão. E aí vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Veja novamente que Elias é obediente. Deus dizia: vá lá se alimentar com os corvos. Elias estava lá. Vá lá morar com a viúva. Elias estava lá. Deus disse: vá lá falar com Acabe. Elias foi. Então veja que Deus estava o tempo todo direcionando a vida de Elias. Veja que o tempo todo Deus estava direcionando os passos, o que Elias deveria fazer.
Antes da gente chegar no ponto alto do nosso ministério, nós temos que dar ouvido tão somente ao que Deus fala ao nosso coração em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E ser obediente a Deus, muitas das vezes quer dizer ser contra o mundo. Muitas das vezes quer dizer que você não vai agir conforme as coisas desse mundo. Você vai agir conforme o que Deus colocou no teu coração. Amém? Então, continue obedecendo a Deus. Continue obedecendo ao Senhor, porque o ponto alto do seu ministério vai chegar. O ponto alto, aquilo que vão ouvir falar de você. Ah, quem é o Wellington? É aquele. Ah, quem é fulano? É aquela que fez isso, que fez aquilo. Quem é José? Quem é Maria? Quem é João? O ponto alto do teu ministério vai depender do que você vai fazer e de como você vai ser obediente a Deus. E aí, Elias foi. Só que na terra a seca estava muito forte, muito brava. E aí Acabe disse, não, eu também vou sair para organizar aqui uma excursão para encontrar água. E aí chamou um servo de Deus, Obadias. Obadias, ele era um dos administradores do castelo de Acabe. E aí, num tempo em que Jezabel começou a matar os profetas do Senhor, esse homem de Deus se levantou e salvou 100 profetas de Deus, escondendo em 2 cavernas. Deus sempre vai levantar alguém para te livrar da mão de Jezabel. Deus sempre vai enviar Obadias para te salvar. E não só isso, ele não só escondeu, mas ele alimentou, ele deu comida, ele deu água. Imagina, durante todo esse tempo, estava falta de água, estava falta de alimento, mas os profetas de Deus, 100 profetas do Senhor, estavam escondidos na caverna, sendo alimentados por um servo que era fiel ao Senhor. E você muitas das vezes fica esperando que a salvação venha de outro lugar. A salvação vem de Deus. Deus envia os seus. Deus ainda usa os seus. Mesmo em tempo de fome, mesmo em tempo de seca, Deus ainda usa os seus. E aí, nesse momento em que Deus já está organizando todo esse reencontro de Acabe com Elias, quem é que Deus coloca na frente da missão? Obadias. Vai lá, Acabe chama Obadias, eles vão, cada um vai para um lado, Acabe vai para o outro, Obadias vai para o outro lado, para tentar encontrar água, para tentar encontrar alimento. E aí o que acontece? Nesse caminho, no fato deles terem se separado, Elias se encontra com Obadias. E Elias, quando se encontra com Obadias, olha o que diz. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu, meu senhor Elias? Veja que a palavra que Deus colocou na vida de Elias no tempo da seca, antes da seca, profetizando que não vai chover enquanto vocês não abandonarem os outros deuses. A sua bênção não vai chegar enquanto você não abandonar os outros deuses. O que tem sido o teu Deus? O que tem sido o teu Deus? É o teu trabalho? O que tem sido o teu Deus? É a tua saúde? O que tem sido o teu Deus? É o teu dinheiro? Enquanto você não abandonar os seus deuses, a sua bênção não vai chegar. E aí, veja a reverência de Obadias. Obadias já era um servo do Senhor, mas ele reconhecia o que Deus tinha feito na vida de outro servo. Diferente, muito diferente do que acontece hoje. Cada um querendo ser melhor do que o outro. Cada um querendo mostrar que fala mais com Deus do que o outro. Cada um querendo mostrar mais mistério, mais labareda do que o outro. Esse servo salvou 100 profetas de Deus. E mesmo assim ele se prostrou diante de Elias, porque sabia e reconhecia em Elias a autoridade que Deus tinha colocado na vida daquele homem. A autoridade que Deus colocar na sua vida, ninguém tira. A autoridade que Deus colocou na sua vida, ninguém tira. E é essa a mensagem de hoje.
Haja com autoridade diante de todas as circunstâncias e situações. Haja com a autoridade de Deus diante de todas as circunstâncias e situações. Mesmo que o mundo inteiro diga que está errado, que é dessa forma, não, é ao contrário. E você no seu coração, Deus falando com você, e você dizendo, não, é desse jeito, Deus está dizendo que tem que ser desse jeito, então vai ser do jeito que Deus está colocando no teu coração. Confia nele, confia no que Deus colocou e na mensagem que Deus colocou no seu coração, porque não temos nada nessa vida a não ser ao nosso Deus. Amém? Então veja que quando ele se encontra, ele se prostra a Elias. És tu, meu senhor Elias? E aí Elias responde, sou. Respondeu Elias, vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Ai, meu Deus do céu. Quando Elias falou esse negócio, Obadias começou a tremer na base, porque Obadias vivia junto com o rei. E Obadias sabia o que o rei era capaz de fazer com os servos do Senhor, direcionado pela sua cegueira espiritual, sendo direcionado pela sua esposa Jezabel. Então ele sabia o que poderia acontecer com a vida dele se ele fosse falar de Elias na frente de Acabe. E aí ele disse, não, como é que você me pede para fazer um negócio desse? Você quer que eu morra? Tu não soube não do que eu fiz, eu salvei 100 profetas do Senhor. Ele começou a se justificar. Aí Elias disse, não, calma meu filho, calma, não se preocupe. Eu estou aqui, eu vou permanecer aqui. Olha a autoridade de Elias. Elias não tinha medo do rei. O rei estava procurando para o matar. Porque Jezabel, que era aquela que tinha arquitetado e que tinha levantado vários profetas para Baal, o odiava. E aí, veja que Deus colocou Elias numa situação em que ela iria o odiar ainda mais. E sabe quando é que Jezabel por aí, e sabe quando é que Acabe por aí começa a nos odiar? Quando a gente começa a fazer a vontade de Deus. Comece a fazer a vontade de Deus e você vai ver quantas pessoas vão te odiar. Muitas das vezes seria até mais fácil e mais simples. Seria muito mais simples, meus irmãos, eu viver a minha vida. Eu não estou pregando aqui o evangelho para vocês. Seria muito mais fácil, muito mais cômodo. Porém, o Senhor me chamou para falar do seu amor, da sua palavra. Mas não pense que é fácil. As perseguições são muitas. As calúnias são muitas. Você fica isolado. Muitas das vezes você tenta justificar, mas Deus fala contigo, não, cala-te. Cala-te, porque eu sou contigo. Fui eu que te direcionei. E aí você tem que calar e obedecer. E entender que a situação é necessária. Se afastar é necessário. Se aproximar é necessário. Tudo tem o seu tempo. Mas quando você faz a vontade de Deus, meus irmãos, quanta Jezabel se levanta. Quando você faz a vontade de Deus, até o rei Acabe se levanta para te destruir, para te derrubar. Mas Deus não permite, e Deus não vai permitir que a sua palavra acabe e que o seu profeta pereça. E a autoridade de Deus está sobre a vida de Elias. Então ele não temeu. Ele disse, não se preocupe não, vou ficar por aqui. Pode mandar ele vir. Olha, o cara só, um profeta, mandou o rei ir buscá-lo. Pode vir, eu estou aqui esperando. Por quê? Porque existia o Deus dos deuses atrás dele. No melhor, na frente dele. Direcionando e dizendo assim, Elias, vai que eu sou contigo. Eu tenho certeza que quando lá no versículo 1, quando Deus disse, vai lá falar com Acabe, e ele foi. Ele não temeu, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E aí Obadias até ficou com medo, mas ele disse, não, fique tranquilo que eu vou ficar, eu não vou sair daqui não. E aí, o que acontece? Elias se encontra com Acabe. E aí diz assim, então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel. Eita, Rei da Glória! Já pensou uma autoridade?
chegando e falando isso contigo, é você mesmo o perturbador dessa cidade, é você mesmo o perturbador desse bairro, que vive colocando louvores, é você mesmo que vive pregando a palavra do Senhor, é você mesmo que vive ganhando vidas. É assim que o inimigo fica quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. É dessa forma, é você perturbador de Israel. Mas ele se engana, porque aquele que Deus levanta não é perturbador, é profeta, é boca de Deus aqui na terra. Amém? E aí ele disse, quando viu ele e disse, você mesmo não tenho perturbado de Israel. Elias respondeu, mas você, olha só, isso é que é autoridade dada por Deus. Mas você e sua família e a família do seu pai vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga, olha, a autoridade assim, e traga os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Ele sabia no vespeiro que ele estava mexendo, mas a autoridade do Senhor na vida daquele homem era tão grande, a certeza que Deus era com ele era tão grande, que ele não temia o rei de Israel, ele não temia o rei de Israel, Acabe, ele não temia Jezabel, ele não temia os profetas de Baal, 450, e mais 450 do outro Deus aí, Azera. Ele não temia ninguém, porque ele sabia que Deus estava na vida dele. E para que o milagre, irmão, aconteça na sua vida, para que você viva o ponto alto do seu ministério, você não tem que temer a ninguém. Você tem que fazer a vontade de Deus, independente da quantidade de pessoas que estejam contra você, independente do que as pessoas estejam falando de você. Este é o perturbador, este é o perturbado. Só que a gente não abandonou o nosso Deus. Nós não abandonamos ao nosso Deus. Então, se nós não abandonamos ao nosso Deus, o nosso Senhor continua conosco. Que nós possamos continuar fazendo e pregando a sua palavra. Que em todo tempo Deus possa nos dar sabedoria, entendimento para fazer o seu querer e a autoridade necessária para enfrentar 900 profetas, mais um rei e uma rainha dos infernos. E a gente vai para cima com tudo. A gente vai para cima com tudo. E ele sabia no que estava mexendo. E aí ele falou toda essa situação, e aí Acabe foi lá e convocou todo o povo de Israel, todo o povo de Israel para ver. E aí ele propôs um desafio para os profetas de Baal, o profeta de Jezabel. Vai lá, pega 2 novilhos novinho. Você escolhe o que você quiser, fique com um e me dê outro. Faça o altar para o seu Deus, e eu vou fazer o altar para o Deus de Israel. E aí vocês, que são muitos, podem começar. Comecem e façam a adoração, e aquele cujo Deus responder com fogo, não ponha fogo na lenha, porque quem vai colocar fogo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eita, você só precisa fazer o que Deus mandou você fazer. E quem vai descer fogo do céu é o Senhor. Quem vai fazer o milagre acontecer é o Senhor. O mistério do que vai acontecer na sua vida, o teu ministério, o que vai fazer queimar o teu ministério, não é a sua força, não é o seu braço, não é o seu entendimento, é fogo que vai descer do céu. Aleluia. Eu estou até me antecipando, glória. Mas para isso você tem que fazer todas essas etapas. Tudo que o Senhor requerer de você, com a autoridade de Deus. Com a autoridade de Deus. E aí vai lá, ele falou para os profetas de Baal, vai lá, pegue, escolha o novilho, bem novinho, tal, sem pecado, sem mancha, tal. Ajeite a fogueirinha lá, o que você quiser, o altar do seu Deus, e mande brasa. Oxe,
Menino, 900 profetas dançando e gritando e não sei o que, vem não sei o que, pá, queima, não queima, e nada de fazer, nenhum respondia. Depois o que foi que aconteceu? Elias começou a zombar. Elias começou a zombar. Por quê? Porque Elias sabia que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Aquele não mente, aquele prova, aquele faz descer fogo do céu e consumir o holocausto. Aleluia. Ei, você está se sacrificando? Se você está se sacrificando, está fazendo o teu melhor, continue acreditando e confiando no Senhor. Não importa se Jezabel se levantou, não importa se existem 900 profetas do diabo à sua volta, contra a sua vida, contra o seu ministério, contra aquilo que o Senhor preparou para você. Mantenha o seu altar pronto para receber o fogo. Mantenha o seu altar pronto para receber o fogo. Porque se Elias não tivesse preparado o altar, não haveria sacrifício. Se Elias não tivesse pronto, com o altar pronto, o fogo não teria descido. Então primeiro Deus requer que nós façamos a nossa parte, hajamos com autoridade diante de Jezabel e diante de Acabe, para que ele possa mostrar, não só agora diante de Jezabel e diante de Acabe, mas diante de todo o povo de Israel e os profetas de Baal, que ele é Deus. E aí você já conhece a história. Aí vocês conhecem a história, porque aí o povo passou, aqueles profetas, os falsos profetas, passaram o dia todo chamando e ninguém respondeu. E Elias começou a zombar deles. Ah, deve estar dormindo, ele deve ter ido passear, está meditando, continua, grita mais alto. E eles começaram a se cortar e nada deu de eles responder. Nada. E aí agora vamos para a vez do Elias. Não conseguiu? Beleza, é minha vez. Foi lá Elias, foi lá no altar do Senhor e restaurou. A primeira coisa que a gente tem que fazer, se você tem um chamado, restaure o seu altar. Restaure o seu altar, restaure a sua vida, o seu coração, restaure a sua mente, restaure a saúde do seu corpo, restaure o seu relacionamento na sua casa, restaure o seu altar. E aí Elias foi lá e restaurou o altar do Senhor, porque nós somos o altar do Senhor. A sua família, a minha família é o altar do Senhor. E esse altar precisa estar pronto para quando o fogo descer. Eu e você não vamos colocar fogo no altar. Fogo desce do céu. O que desce das nossas mãos é a lenha que eu tenho que cortar, é a pedra que eu tenho que colocar no lugar, é o novilho que eu tenho que cortar, deixar lá arrumadinho para receber o fogo que vem do céu. O fogo, vou repetir, o fogo vem dos céus. E cabe a nós preparar o altar. Então Elias foi lá, já preparou o altar, já arrumou o altar. E aí colocou madeira, fez um córrego ao redor, botou novilho arrumadinho lá, pronto para o holocausto. E aí, aleluia, glória a Deus. Não basta que nós venhamos a restaurar o nosso altar. É necessário lavar com água. É necessário que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que a nossa casa seja cheia do Espírito Santo de Deus. Que o nosso dia a dia, possamos a cada dia continuar buscando e nos enchendo de Deus. Porque foi isso que Elias fez na sequência. Depois que estava tudo pronto. Eu acho que o povo de Deus, o povo de Israel, olhava assim e disse: esse Elias é louco. Rapaz, ele quer que toque fogo e está jogando água. Ele quer que toque fogo e está jogando água. Aí mandou o pessoal: faça aí, jogue água. Uma vez. Eu jogo de novo, mais uma. O povo dizia: rapaz, a lenha vai ficar aqui molhada. O cordeiro lá em cima vai ficar molhado. Vai ficar tudo molhado. Como é que vai consumir esse holocausto? Como é que vai haver fogo?
Já pensou você preparar um churrasco, molhar o carvão, molhar a carne, deixar a churrasqueira toda molhada? Como é que você vai conseguir acender esse fogo? Ah, aleluia! É porque quando verem a glória de Deus na tua vida, você vai perceber que não é de homem, não é de lugar algum, mas é direto do céu. É fogo dos céus na sua vida. É o teu ministério explodindo. É o teu ministério expandindo a cada situação, naquela situação que você vai viver. Seja a dificuldade qual for, ou melhor, seja a tua necessidade qual for, vai acontecer. O fogo do céu vai descer. O fogo do céu vai descer e vai consumir o holocausto. Mas primeiro, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio de Deus, seja cheio de Deus. E aí jogou uma, jogou 2 águas, 3 águas e tal, e jogou de tal forma que o córrego que foi feito ao redor se encheu de água. E aí a coisa mais linda desse mundo acontece. Olha só o que Elias faz. Aleluia, glória a Deus. E aí a gente encerra. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. O Senhor mente? Não. Então eu estou aqui contigo, Senhor. Responde-me, Senhor, ó, responde-me, para que este povo, quem? Toda a plateia que estava ouvindo, saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Responde-me. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Aleluia! 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 Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Ai! Quando o povo vê o que vai acontecer na tua vida, ele vai dizer: rapaz, Deus é na vida dele. Deus é na vida dele. Porque o Senhor fez prodígios e maravilhas. Veja só o que aconteceu. O improvável aconteceu. O Deus é o mesmo, ele não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem e será para todo sempre. Ele não muda, ele não muda. O que muda somos nós, as circunstâncias, mas o agir de Deus, ele continua o mesmo na minha vida e na tua vida. Então que Deus possa derramar sobre a tua vida a autoridade que Elias teve. A autoridade que Elias teve diante de Jezabel, diante de Acabe e diante de todo o povo de Israel. E aí quando o povo se prostrou, Acabe viu: eita, peraí, esse realmente é Deus. Liberou, ficou todos assim atônitos, tudo assim. A Jezabel acho que deve ter ficado perdida, ou talvez ela nem estivesse lá porque Deus não permitiu que ela fosse. Mas ficou assim, perdida, tudo assim. Aí Elias disse: espera aí, agora eu vou acabar com os profetas. Levou tudinho lá pro vale de Querite, se eu não me engano o nome é esse. Levou para lá, arrancou a cabeça de tudinho, matou tudinho, todos os profetas de Baal, e livrou Israel daquela adoração satânica, da adoração a Baal. Matou 900 profetas. 900 profetas. Isso é que é a autoridade de Deus. E ele era um único profeta. Um único profeta. Então você não precisa de muitos deuses. Você só precisa de um único Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Espero que a imagem tenha ficado boa, eu não sei como ficou. Espero que tudo tenha saído conforme o Senhor projetou, porque não sou eu que projeto. E que se essa mensagem te tocou de alguma forma, passa adiante, passa para um vizinho, passa para outra pessoa que está precisando ouvir o verdadeiro evangelho do Senhor.
E seja você também um pregador da palavra. Fale do amor de Deus para o seu vizinho, para o seu irmão, para os seus familiares. Seja a boca de Deus nessa terra. Precisamos de mais profetas de Deus, porque de Baal já tem muitos. A paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.